Olá pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez no nosso estudo expositivo do livro de Efésios e estamos muito ansiosos para fazer esse estudo porque aqui Paulo entra aqui no contexto de que nós, os cristãos, devemos estar debaixo da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Então aqui nessa carta, Paulo vem falando sobre essa vontade de Deus e também de como nós somos cheios do Espírito Santo. Então, se você quer saber sobre esse assunto tão importante, de suma importância, fique conosco até o final desse vídeo. Né, Aline? É isso aí. Oi, gente. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um bom tempo. É sempre bom falar, né, amor? Às vezes a gente fica um tempinho sem gravar por uma ou outra razão e a gente sempre fica bem ansioso de voltar e gravar aqui para vocês e feliz por gravar o nosso estudo expositivo de Efésios, né, que é uma carta de edificação para uma igreja, é uma carta que antes de tudo nos coloca no nosso lugar de como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais, mas que também não só nos dá os nossos direitos, mas como filhos de Deus também os nossos deveres, né? A prática das boas obras, né? E é nesse contexto que a gente vai continuar hoje nesse estudo glorioso expositivo de Efésios. Então fique conosco até o final desse vídeo, lembrando que estaremos realizando uma oração em favor de todos ao findarmos esse vídeo. E já prepare a sua Bíblia, prepare as suas anotações, nós estamos aqui com as nossas anotações. Se desligue de tudo para que você possa absorver a palavra de Deus. E com certeza esse vídeo, esse estudo será de grande valia para todos vocês. Envie aí também, compartilhe o link desse vídeo, você pode copiar e enviar para as suas redes sociais, para o seu WhatsApp, para convidar o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito, você pode inscrever-se aí agora e nos ajudar a espalhar, né, esse trabalho, porque o YouTube ele vai nos impulsionar por meio das inscrições e dos comentários. Quanto mais você interagir com o canal, mais nós podemos alcançar as pessoas, né? Porque esse é o intuito, é o objetivo desse canal, tá certo? Então nós vamos aqui começar no livro de Efésios. Começar não, estamos terminando já, né? O capítulo 5 de Efésios, do versículo 17 até o versículo 21. A Aline vai ler aqui todos os versículos. Eu acho que você vai dar um pequeno preâmbulo, né, Aline, sobre o assunto, né? É sempre bom dar uma recapitulada, lembrar, né, do nosso último estudo, no qual a gente vinha aí falando, né, que Paulo estava ensinando sobre a diferença entre a conduta de um incrédulo para a conduta de um filho de Deus. Paulo vem aí com esse ensinamento glorioso do que é viver, né, na luz. Aqueles que saíram das trevas agora passam a viver na luz, então temos que andar com uma vida digna de filhos de Deus, uma vida digna de quem vive na luz, né, com obras da luz, já totalmente desligado das obras passadas, do antigo comportamento, da antiga vida que levava como descrentes, como filhos da ira. E dentro deste contexto de se apartar do mal, de se separar das trevas, de se separar dos frutos, das más obras de um filho da ira, Paulo então vem com este contexto que diz assim, eu só vou ler o 15 de novo para entrar, né? Que a gente estudou até o 16 no último vídeo, mas eu vou começar lendo do 15 para a gente pegar o contexto todo, tá? Então Paulo vem assim, repetindo, no contexto de como vive um filho de Deus, na luz, nas boas obras, apartado, separado do mal. Então ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quem lembra que a gente estudou isso com muito detalhe no último vídeo, que esse vede olhe com atenção, não olhe de qualquer jeito para a sua vida, não olhe de qualquer jeito para a tua santidade, não olhe de qualquer jeito para o teu crescimento espiritual. Ah, não, eu agora já estou entendendo um pouquinho mais na Bíblia, agora eu já oro um pouquinho mais, agora eu já faço
faça umas obrinhas melhores que antes. Não é desta maneira que temos que nos autoavaliar, que temos que olhar para a gente como filhos de Deus. Não, é olhar com atenção, não andar como nécios, mas como sábios. Como? Porque como os nécios andam? Os nécios andam perdendo tempo. Os filhos de Deus, os sábios, rimem, como é? Me fugiu a palavra agora? Rimem o tempo, né? Porque aqui fala remindo. Rimem o tempo, aproveitam o tempo, sabem aproveitar as oportunidades. Assim anda um filho de Deus, nesse cuidado, nesse olhar atencioso para si mesmo. Então aí ele vem e continua assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele vem com o nosso versículo-chave de hoje. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Paulo está falando sobre como nós podemos compreender a vontade de Deus, né? Como? As pessoas querem saber qual é a vontade de Deus, mas nós só podemos conhecer a vontade de Deus se nós conhecemos a sua palavra. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Mas eu oro para saber a vontade de Deus. Não, você tem que conhecer a vontade dele por meio da palavra dele. Foi para isso que Deus ele escreveu esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, para que as pessoas conheçam a Deus, não como os homens falam, com o pensamento humano, mas de fato como ele se revela na palavra dele. Né, Aline? Então, porque muitas pessoas dizem que conhecem a Deus e que estão fazendo a vontade de Deus, mas que na verdade não é a vontade de Deus. Elas fazem a vontade de religiões, de líderes, né, religiosos, elas fazem a vontade de certas pessoas com até grande notoriedade, mas não a vontade de Deus. Você entende isso, Aline? Porque esse é um assunto que a gente deve explicar, porque essa vontade de Deus que Paulo está falando aqui, a pessoa só pode conhecê-lo por meio dessa palavra. Né? É que assim, gente, olha só, Paulo está falando que a gente tem que andar como sábios e não como nécios. Ora, o sábio procura saber qual é a vontade de Deus. Vamos lá, vamos por partes. O sábio procura saber qual é a vontade de Deus. Aí, Paulo, em uma outra carta, ele fala assim: ora, quem é que conhece a vontade de Deus, senão o Espírito de Deus que esquadrinha os pensamentos de Deus? Quem é que conhece a vontade de Deus para as nossas vidas, senão o Espírito de Deus que esquadrinha a mente e o coração de Deus? Ora, então aqui Paulo está nos dando uma dica. Espera aí. Se tu quer conhecer a vontade de Deus, então tu tem que ser cheio do Espírito. Deste Espírito, que é o que a gente já vai ler daqui a pouco. Quer conhecer a vontade de Deus? Quer ser sábio? Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Então tu tem que ser cheio do Espírito, porque quem é que conhece a vontade de Deus para as nossas vidas? O Espírito que a tudo perscruta, o Espírito que a tudo esquadrinha. Então, aqui Paulo está nos ensinando, ele está nos dando a dica. Tu quer conhecer a vontade de Deus, tu tem que ser cheio do Espírito. E esse ser cheio do Espírito a gente vai explicar mais daqui a pouco, mas é isso que tu falava agora. Para mim conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, ser cheia do Espírito, para onde que eu tenho que correr?
Para o meu bispo, para o meu pastor, para a igreja que eu frequento, para a seita que eu frequentei a minha vida toda, que sempre me ensinou que para ser salvo tem que ter o Espírito Santo, e que uns têm o Espírito Santo e outros ainda não têm, mas são cristãos, mas só que uns têm, outros não têm, que ensinam tudo errado, que deturpam as escrituras. Para onde que eu vou correr para ser cheia do Espírito e então entender a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida? Para onde? Para a palavra, para o verdadeiro evangelho, para esse evangelho que me revela a plenitude do plano de Deus, que é o que Paulo vem falando. Lembra das orações que Paulo fez? Lembra, amor? Das orações, das 2 orações e de tudo que Paulo ensinou, que ele orava para que este povo tivesse o pleno conhecimento do entendimento da obra perfeita de Cristo na cruz, o pleno entendimento do tamanho, da largura, do comprimento, da profundidade, do amor de Deus. Então, quem é que entende tudo isso? Quem é que sabe tudo isso? O Espírito de Deus. E é esse Espírito que Paulo fala que nós temos que ser cheio dele. E para ser cheio dele, a gente tem que ir no lugar certo, na fonte certa. Não na fonte errada. Não nos meus achismos, não no meu orgulho, não na minha fé, não no que me ensinaram, não no que eu aprendi, não nos meus livros de filosofia, não no meu filósofo mais importante, não no meu teólogo mais importante. Não, aqui, nas Escrituras. Porque conhecer e compreender a vontade de Deus, isso é sabedoria espiritual. Porque, ao contrário de ser uma pessoa insensata, eu devo ter o bom senso. E por isso, como a Aline falou agora, nós devemos estar cheios do Espírito Santo para que possamos compreender a vontade de Deus. Porque Ele que nos dá um entendimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro de quem Ele é, da vontade dEle revelada a nós. E aí no versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Bom, embora a Escritura condene consistentemente a embriaguez, mas Paulo aqui não está falando do vinho, no caso, a bebida alcoólica, mas dos rituais que eram feitos naquela altura, Aline? Que eles faziam, era tipo um ritual pagão, que eles ficavam embriagados com aquilo, pensando que aquilo os levaria a ter alguma experiência com Deus. É o que muitos fazem por aí. Eles se enchem desse vinho, ficam embriagados, e aí acontece esse monte de heresias. Hoje existem muitas formas também dessa embriaguez, mas naquela altura era isso que acontecia também. Lembra, a igreja de Éfeso estava numa cidade que era um lugar pagão, tinha a deusa Diana, Artemisa e outros deuses, Deus Macon, enfim, vários tipos de deuses que eram cultuados por aquela região. E quando eles iam fazer os rituais deles de consagração aos deuses, então eles se embriagavam. Para o quê? Para completamente se deixarem ao controle dos deuses, dos espíritos. As orgias. As orgias, para deixarem, se embriagavam para se deixar, bebiam para se entregar literalmente aquelas entidades, aqueles espíritos, aqueles deuses para quem eles adoravam. Então, dentro deste contexto, Paulo está explicando que não é para serem, que nós como filhos de Deus, filhos da luz, não podemos nos embriagar com o vinho que era o que eles faziam, que se embebedavam para poder se colocar à disposição dos deuses e das entidades, como é até hoje, nos centros de religião, se embebedam para que os espíritos venham baixar, Até hoje a gente tem isso, mas no sentido que Paulo está dizendo, mas nós não andamos, nós não somos pagãos, não somos como éramos antes, filhos das trevas, que vivíamos nesses tipos de rituais. Agora nós não nos embriagamos mais com vinho. Agora nós somos o quê? Cheios do Espírito, porque este não vos embriagueis com vinho,
Significa o quê? Não ser, nesses rituais as pessoas eram controladas por este vinho para ser controladas e manipuladas por essas entidades, por esses deuses. Aqui Paulo está dizendo, agora nós não podemos nos deixar nos controlar, nos influenciar pelo álcool, pelo vinho. Porque era vinho, era o álcool para a prática dos rituais. Hoje, Paulo fala que nesse sentido, no contexto, Paulo está dizendo, nós não podemos andar como nécios, nos embriagando com vinho, para perder o controle da nossa vida, perder o controle das nossas atitudes, perder o controle das nossas ações, perder o controle do nosso domínio próprio. Não podemos ser controlados pelo vinho, por essa embriaguez espiritual, tanto alcoólica, como também poderíamos, aí já seria mais espiritualizar, mas poderíamos. Isso é espiritualizar a Bíblia, mas é como uma aplicação também. Assim como eles se embriagavam para o vinho para se oferecer aos deuses, assim, porque o vinho controla, o vinho controlava completamente o corpo, fazia com que a pessoa ficasse completamente sem noção. Hoje também a gente pode usar essa analogia de comparação de embriaguez de um falso evangelho. As pessoas se embriagam, bebem tanto falso evangelho, tanta falsa doutrina, tanto lixo espiritual, que a pessoa fica embriagada e ela não consegue ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Ela continua sendo filha das trevas, infelizmente. Então, quando fala esse ser cheio do Espírito, a gente já vai falar de ser cheio do Espírito ou vamos continuar ainda falando alguma coisa do vinho? Tu vai falar? Pode falar. Então, quando Paulo fala, nós não podemos ser controlados, manipulados, influenciados pelo vinho, mas temos que ser controlados pelo Espírito. Temos que ser influenciados pelo Espírito de Deus. Não foi o que a gente acabou de falar ali em cima? Paulo disse, sejam sábios para que vocês entendam a boa vontade. Procurem a boa vontade de Deus para a tua vida. Como? Se é só o Espírito de Deus que sabe qual é a boa vontade de Deus para a minha vida. Seja cheio desse Espírito, seja controlado por esse Espírito, porque daí ele vai te guiar à boa vontade de Deus. E é muito importante, amor, antes da gente continuar falando desse ser cheios do Espírito, é a gente entender o que não é ser cheio desse Espírito aqui, né? Porque é muito importante, porque existe um grande erro no mundo carismático, pentecostal e neopentecostal, que muitas vezes esse ser cheio do Espírito, em vez da pessoa ser controlada, que é ser influenciada, guiada, orientada pelo Espírito à boa e perfeita vontade de Deus, a pessoa na verdade se descontrola. Ela perde completamente o controle, exatamente como era nos rituais pagãos. Eles se enchiam de vinho para se deixar no controle dos deuses pagãos deles. Que a gente sabe que eram entidades demoníacas, né? Hoje, muita gente acha que esse ser cheio do Espírito é perder o controle. Ao invés de ser controlado pelo Espírito, na verdade a pessoa perde o controle, principalmente no mundo carismático e pentecostal. Ela perde o controle o quê? Com essas doutrinas diabólicas, né? De cair pelo poder de Deus, o falar em línguas de anjos que não existem, o sapatear dentro da igreja, da pirueta, cair, desmaiar, gargalhada santa, grito santo, grito ungido, engatinhar como animal, uivar, ladrar, latir, gritar, espernear, gritar, todo mundo gritando ao mesmo tempo. A pessoa acha que está cheia do Espírito. Né? Isso no mundo pentecostal e carismático. Quando tu vai para o neopentecostal, que tem um pouco menos disso, mas aí eles dizem que a pessoa está cheia do Espírito quando ela tem muita fé. Paulo está falando aí sobre a habitação do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. Porque é bom deixar claro isso, que a pessoa, quando ela nasce de novo, ela já é habitada pelo Espírito Santo. No momento. No momento da salvação, o Espírito Santo já está nela. Então, o que Paulo está dizendo quando ele diz aqui, mas enchei-vos do Espírito, ele está dizendo que essa verdadeira comunhão com Deus, ela não é induzida pela bebedice, mas pelo Espírito Santo.
tem nada a ver com isso, né? Essas coisas são a total distorção da palavra de Deus, que inventam nas religiões, nas falsas igrejas, nessas falsas religiões, onde eles introduzem esse tipo de coisa. E as pessoas ficam ali achando que estão sendo cheias do Espírito Santo. E não. Esse ser cheio do Espírito Santo é você estar debaixo do controle dele, vivendo na dependência dele. Influenciado pelo Espírito Santo. Nada de perder o controle, de cair pelo chão, de dar voadora, de sair por aí voando, né? Sair por aí dando pontapé, como a gente vê. Escandalizando, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de diabólico de doutrina nessas igrejas, né? E vemos vários tipos de coisas aí. Total desordem no culto, né? Exato. Coisa que Paulo ensinou lá em Coríntios, que o culto tem que ser ordenado. Infelizmente, nessas igrejas, muitas delas por ignorância, infelizmente, por uma falta de discernimento da doutrina bíblica, né? Inculcaram essas doutrinas satânicas de bagunça, tirando totalmente o controle da pessoa, a ordem de culto, que era uma ordenança bíblica, escandalizando o Evangelho de Cristo, escandalizando o verdadeiro cristianismo, fazendo com que as pessoas tenham aversão, aí começam a colocar todos os cristãos no mesmo pacote, os aleluias, glória a Deus, os fanáticos, os crentes, os gritão. Eu não sei tu, amor, mas eu sei que tu também tem ranço familiar pentecostal, assim como eu também tenho, mas eu sou daquela época que na minha ali infância, entrando para adolescência e juventude, que quem ia numa igreja pentecostal eram chamados de crente, de louco, de fanático, né, os aleluia. Era assim que a gente era taxado. Por quê? Por causa desses mal entendimento, dessa falta de controle do Espírito, por causa dessas doutrinas destruidoras que entraram. É sempre bom lembrar, amor, tu sabe que eu gosto de falar, e eu sempre gosto de falar, porque aqui a gente tem pessoas de várias religiões, de várias denominações. Não estamos atacando pessoas, estamos falando a verdade. Né? Amamos a todos, mas estamos aqui para falar a verdade, não podemos passar a mão, não podemos amenizar a coisa. Doutrina carismática, pentecostal e neopentecostais são doutrinas destruidoras. São doutrinas que até o século passado, até 1900, não existiam, porque nunca existiu. De textos fora de contexto se criou essa doutrina do ser cheio do Espírito, que para ser cheio do Espírito tem que ser essa loucura. Aí lá no final dos 1800, 1900, por causa de uma pessoa, um homem, um só homem introduziu essa doutrina destruidora e que hoje reina no mundo gospel, né? Que é o pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Que é muito pior ainda, né? Mas então, tudo que não é ser cheio do Espírito é essa bagunça que a gente vê aí, que escandaliza o Evangelho de Cristo verdadeiro, né? E que faz as pessoas ter aversão a crente. Então, tu fala que é crente, as pessoas já ficam assim, aleluia e tal, enfim. Hoje não tanto mais, mas antigamente era muito. Até porque hoje em dia o neopentecostalismo tomou conta, né, amor? Os movimentos de fé tomaram muito mais conta do que o próprio movimento carismático da loucura, de cair pelo poder de Deus, enfim, essas dom de línguas, enfim, isso aí é muito forte até hoje. Mas infelizmente, é porque eu não sei qual dos dois é pior, mas eu digo infelizmente, hoje não se fala tanto mais do pentecostalismo, porque o neopentecostalismo está dominando com o erro doutrinário da fé. Porque hoje, nas falsas seitas, nas igrejas, nas seitas do evangelho da prosperidade, da cura e do milagre, o seu milagre hoje, pare de sofrer, hoje, aqui, agora, instantâneo, Deus vai fazer, Deus tem que fazer, tudo é a tua fé.
Então hoje o foco do ser cheio do Espírito é a pessoa ter muita fé para sacrificar, é ter muita fé para fazer algo para Deus. Então quando ela faz muito, ela tá cheia do Espírito, né? E quando ela não faz muito, então ela tá fraquinha, ela não tem muito Espírito. Então, infelizmente, se deturpou. Então tudo isso que a gente está falando não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo muito simples, como a gente vem falando, o Anderson falou, é ser controlado por Deus, é ser controlado, influenciado, guiado, direcionado pelo Espírito de Deus que conhece a mente de Deus e quer nos guiar a essa vontade. Ser cheio do Espírito é viver na presença consciente do Senhor Jesus Cristo. Estamos conscientes da sua palavra, da sua verdade. Quando nós falamos dessa verdade, nós estamos falando do próprio Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é a boca de Deus. E nós temos que viver debaixo do controle dessa palavra, que é debaixo do controle do Espírito. E isso aqui também é a mesma coisa que andar no Espírito, como Paulo ele fala, né? Você andar no Espírito é isso, você está controlado por ele, você está debaixo da autoridade da palavra de Deus. E no versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então fala aí, Aline, sobre você que gosta de cantar muito aí, né? Os louvores, então... Não, eu gosto, mas não sei cantar, não. Não, mas amor, deixa eu só complementar ali um pouquinho, porque é tudo dentro de um contexto bíblico, isso de ser cheio do Espírito, lembrando que Paulo está dizendo assim, ó, na nossa velha vida, na nossa maneira antiga de viver, nós vivíamos controlados pelo nosso espírito morto. Ou seja, controlado pela nossa alma e emoções. Porque se o espírito está morto, quem é que controla? A alma e o espírito contaminados. É ou não é? A gente aprendeu isso lá no canal Fundamento, né? Na playlist do Novo Nascimento. Quando o espírito nosso está morto, quem é que controla as nossas emoções, a nossa mente e o nosso coração? A nossa alma contaminada pelo pecado. Então, por isso, a gente vivia controlado pelas emoções, pelos nossos sentimentos, agindo do nosso jeito, fazendo as coisas do nosso jeito. Éramos influenciados pelos nossos maus pensamentos, influenciado pelas pessoas, influenciada por terceiros, movida por sentimento, coitadismo, achismo, sentimentos ruins, coração enganoso, corrupto. Quando éramos filhos das trevas, vivíamos guiados pela nossa alma e mente e coração contaminados. Agora, qual é o nosso novo proceder? Agora que somos novas criaturas, nascidos de novo, qual deve ser o nosso proceder? Não mais guiados pelos nossos sentimentos e emoções contaminados, mas sim guiados pelo Espírito Santo de Deus, que direciona o nosso espírito a andar na luz, nas boas obras que nos conduzem à boa e perfeita vontade de Deus. Tá bom, meus amores? Então agora, aqui falando sobre isso, né, e cantando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui são pessoas nascidas de Deus, mas estão tão ocupadas com a sua vida que não tem tempo nem sequer de pensar para falar um pouquinho de Deus, para fazer isso aqui, ó, conversar um com o outro, trocar ideias, falar de Jesus, falar de Cristo, sabe? Desde o leitinho até coisas espirituais, coisas maiores, coisas mais avançadas. E é muito difícil ter isso aqui, sabe? Ter pessoas que tu possa conversar assim horas, ficar falando de Jesus. Por isso que às vezes quando eu vou gravar um vídeo ou quando eu venho aqui pra live, eu quero falar, porque eu não tenho com quem falar. Não tenho. Por isso que ele diz aí, falando entre vós. Isso é uma coisa que deve ser feito publicamente, né? Entre os cristãos. Esses salmos aqui, naquela altura, os salmos eram forma de louvor, né? Eles usavam esse salmo como forma de louvor. Entoando também significa dedilhar um instrumento, tinha alguém ali dedilhando o instrumento, mas ele diz aqui uma palavrinha-chave que é de coração ao Senhor. Deus, nós não devemos só fazer isso publicamente, mas a nossa vida particular,
de todo o nosso coração. Nós devemos estar sempre em comunhão com Ele, louvando Ele por tudo. Viver de forma grata a Deus, né? Louvando em todo tempo a Deus, porque o próprio Deus ele é tanto a fonte, Aline, quanto o objeto de toda a adoração do cristão, porque nós vivemos para isso, né? Nós vivemos para honrá-lo, nós vivemos para louvá-lo, nós vivemos, nos movemos e existimos para Deus. Então, nós temos que estar louvando Ele em todo o tempo. Né? Um louvor e uma adoração de coração, não fingido. Não fingido. A vontade de Deus é essa. Né? Inclusive é isso, essa vontade de Deus, que Paulo fala no início, lá no versículo 17, ela é revelada na palavra de Deus. A vontade de Deus é essa, que os seus filhos, aqueles que Ele salvou, eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles vivam de forma grata. E vivam para o seu louvor, né? Para a sua glória. Então essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E aqui ele fala, né? Falando entre vós, falando entre vós, né? O que eu disse. Conversar, falar das coisas de Deus e não de abobrinha, não de bobagem, não de coisa desse mundo, não de coisa corriqueira, não de coisa de perder tempo. É o que eu sempre digo. No lugar onde estávamos antes, ou era falar de dinheiro ou era falar de cachorro, quando se reunia as mulheres. Isso me irritava profundamente. Era só o assunto. Agora, não é falar, é sentar e conversar com uma pessoa, rir com uma pessoa para falar de coisas espirituais. Tanto falar como cantar e louvar, e aqui é muito importante a gente frisar bastante nisso, amor, porque aqui fala aqui, ó, com hinos e cânticos espirituais. Porque não é só falar, tem que falar coisas espirituais, coisas que edificam, sem brincadeirinha, coisas espirituais mesmo. Se é para cantar um louvor, porque hoje em dia já não existe mais louvor, né, espiritual. Hoje em dia é louvor para bênção, louvor de vitória, vitória, vitória. Hoje é tua vitória, hoje é tua conquista, hoje tu vai receber a tua bênção. Louvores que exaltam o homem, não é louvores mais que exaltam a Deus. Não são louvores espirituais. Não são nem conversas, nem diálogos ou nem conversas em grupos espirituais. Porque muitas vezes começa com assunto espiritual, aí já vai levando, as pessoas vão se dissipando, daqui a pouco já estão fofocando, falando mal de um, falando mal de outro, criticando, reclamando, falando do problema, da dor de barriga, falando da situação, que tá difícil, que tá complicada. Isso é falar. Não é disso, é para falar de coisas espirituais. É isso que faz falta hoje entre os cristãos. Essa é a minha maior tristeza. E aqui falando especificamente de louvores, de hinos, de canções. Os louvores hoje em dia não são mais louvores de adoração a Deus, exaltando a Cristo, a santidade de Deus, colocando Deus no trono soberano dele, exaltando Cristo e a obra dele, na cruz. Hoje em dia não, hoje em dia são louvores carnais, humanistas, só focado em si. E as pessoas, ai que lindo, sabe? Então, e ainda aí quando a gente vai até falar, puxa, mas esse louvor não tem nada de Deus, mas pelo menos não é uma música do mundo. Pior que tem crente que escuta a música do mundo. Escutar uma música do mundo, escutar uma música, um hino que idolatra o homem, é a mesma heresia, não tem nada de espiritual, é carnal, a mesma coisa. Seja a música do mundo, ou seja um louvor que exalta o homem. Tá dando para entender, gente? Então é muito claro aqui, Paulo fala, tanto nas conversações, temos que ser dignos de filhos de Deus, conversações espirituais, como no cântico dos salmos, os louvores, a adoração a Deus de coração e espirituais. E aí eu continuo, amor? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, como a gente tem que ser grato a Deus. Hoje em dia o que menos tem é gratidão a Deus. O que te motiva a ser grato a Deus? Quais são as motivações? Porque o cristão ele deve agradecer a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele fez, ou pelo que ele faz, ou pelos seus milagres e bênçãos, ou respostas a uma oração.
Não, nós somos gratos e agradecemos pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós, nos salvando de um mercado de escravos da iniquidade que éramos, nos tirando da condição de mortos, de uma condenação. Então, nós vivemos essa gratidão independente se nós somos respondidos ou recebemos uma resposta, uma bênção ou não, porque essa é o nosso agradecimento a Deus pelo que Ele fez. E assim seremos eternamente, porque Ele é o nosso Salvador. Ele não nos salvou de um problema aqui, um problema financeiro, uma doença ou qualquer coisa assim. Ele também faz isso, os milagres, e responde a oração, sim, mas tem oração que Ele não vai responder, tem coisas que não vão acontecer, e independente disso, eu tenho que ser grato. O cristão, ele sempre é grato pelo que Deus é, né? Então, essa é a nossa gratidão eterna. Nós temos que ser gratos sempre, dando certo, dando errado, o dia sendo tempestuoso ou não, nós sempre temos que ser gratos. Graças por tudo. Está escrito aí na tua Bíblia, dando sempre, ó, sempre é sempre, todo o tempo, e por tudo, seja bom, seja ruim, mas a Deus, não se lamentando na internet, não alimentando o emocionalismo na internet, querendo achar outras pessoas que passam pela mesma situação que tu para chorar junto. Isso não é espiritual. Que a gente acabou de falar ali. Quando for conversar, ainda que seja na internet, que sejam coisas espirituais, não coisas inúteis, vãs, que vai só alimentar sentimentos ruins, uma tristeza desnecessária, que só faz a pessoa se vitimizar. Não é na internet que tu vai te lamentar. Não, é dando graça sempre, por tudo, seja bom, seja ruim, a Deus, por meio de Cristo, em nome de Cristo. Pai, obrigada por tudo que Cristo fez por mim, porque por Ele eu me movo, por Ele eu estou viva, por Ele eu tenho condições de estar aqui, inclusive por Ele eu tenho condições de ajudar outras pessoas. É agradecendo sempre, sendo grato a Deus sempre, por tudo. Gente, e eu acho que isso é uma debilidade de todos nós, né? Todos nós temos este espírito reclamão que herdamos de Adão. Porque Adão e Eva não foram gratos a Deus sempre por tudo. Porque se eles tivessem sido gratos a Deus sempre por tudo, eles não tinham ido lá comer a fruta. Porque se eles fossem gratos por tudo que eles já tinham, sempre grato... Quando a serpente foi lá e falou para Eva, come, ela falou, não, a gente é grato a Deus por tudo ele já deu, por que eu vou desobedecer? Não, a Eva cortaria essa má conversação, que não era espiritual, a conversação de Eva com a serpente. Não, esse Deus de vocês aí tá enganando vocês, come a fruta, é boa, vai te fazer ser como ele. Não era espiritual a conversa, mas como Eva não foi sábia, não fez a vontade de Deus e não foi grata. Adão não foi grato por isso. Então, e nós herdamos isso de Adão. Só que agora nós já não somos mais ignorantes, né, amor? Agora a gente entende o que é a gratidão de verdade. Agora a gente entende o que é fazer a vontade de Deus, obedecer o que está escrito, ser espiritual, ser controlado pelo Espírito, falar o que se deve, falar com sabedoria, louvores com sabedoria. Tudo que é para fazer seja feito para a honra e glória de Deus e com muita gratidão a Ele por tudo. Deus, obrigada por tudo. Obrigada pelo teu filho. Obrigada por ter matado teu filho no meu lugar, porque era para ser eu. Sabe? Então a gente não é mais ignorante com respeito a esse espírito ingrato que nós carregamos dentro de nós. Então a gente tem que lutar, vencer isso todos os dias. Essa era a nossa velha natureza. Sermos ingratos e só querer falar de ingratidão com os outros e acusar os outros de ingratos também. Não, agora nós não somos, lembra?
Adão acusou Deus. Não, tu que foi o ingrato de me dar essa mulher ingrata que me enganou. É só... Gente, isso é muito espiritual. E eu oro para que o Espírito Santo convença vocês disso e faça vocês fazer a ligação desses textos, dessas histórias bíblicas, para que a gente venha assim enxergar a nossa condição diante de Deus, de ingratos que somos, e aprender a obedecer a Deus fazendo isso aqui. Agradecer sempre, em tudo, em nome do Senhor Jesus, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, aqui Paulo está ensinando esse relacionamento aqui específico, né, de autoridade e submissão entre os cristãos. Existe sim essa ordem entre os cristãos, né? Existe uma organização, mas uns são submissos aos outros para com Deus, porque ninguém é mais do que o outro, nenhum cristão é mais do que o outro. Mas existe uma ordem, existe uma organização na própria Bíblia sobre a igreja, sobre como os cristãos devem viver, né? Sobre como isso é organizado. Então o cristão, ele vive em reverência, em submissão a essa humildade em cada cristão, né? Fazendo sempre menção aqui, porque lembra, né? Sempre havia essas dissensõezinhas, essas discussõezinhas dentro das igrejas, e Paulo sempre fazia questão de falar, né? Que tem que haver humildade. Lembra que a gente já estudou isso aqui, quando começa a falar da unidade cristã? Lembra? A gente está na prática. Vê como Paulo sempre dá a volta e fala sempre do mesmo assunto. É porque, viver em comunhão. Desculpa interromper, mas só aproveitando esse assunto para não esquecer, mas o que acontece às vezes dentro de uma igreja bíblica, uma igreja mesmo, igreja cristã verdadeira? Às vezes existe esse tipo de problema, porque alguém que quer exortar, um pastor, por exemplo, ele quer exortar a pessoa de um erro, e ela pode pensar o seguinte: não, está querendo ser o quê sobre mim? Está querendo mandar na minha vida? Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele entende isso. Ele é humilde, ele é submisso, ele reconhece que ele é passivo de uma exortação, de uma disciplina. Como sempre foi importante isso acontecer, né? E aquele que não entende isso, que ele é passivo sem uma exortação, a disciplina, então, porque ele não entende isso, ele não compreende essa palavra de Deus que exorta. E Deus exorta que ele ame, por meio, às vezes, de um pastor, ou por meio, às vezes, da esposa, ou do marido, que é cristão, ou de um outro cristão, irmão, né, que vai exortar para o bem, não para o mal. Então, às vezes, o diabo tenta colocar esse tipo de pensamento nos cristãos. Está querendo ser melhor do que eu? Está querendo falar comigo assim? Não, espera aí, não é bem assim não. Então, não aceita, né, a princípio aquela exortação. Então é isso que Paulo está aqui lidando com esse tipo de coisa, porque o cristão, ele tem que ser humilde, ele tem que ser submisso a isso, né? Porque se somos uma igreja unida, como a gente está falando agora há pouco, se fazemos todos parte do corpo de Cristo, lembra? Cristo cabeça e nós o corpo, um tem que cuidar do outro, um tem que exortar o outro, e ainda que o outro não goste, tem que falar. E se tu também for passível de correção, quando o outro vir te falar, tu também vai ter que baixar a cabeça e falar, e reconhecer, realmente, eu também preciso melhorar nisso. Sempre com muita humildade, né? Era isso que eu ia falar antes, lembra que a gente já estudou? Sempre com humildade e mansidão, corrigir, exortar, ser humilde. Gente, nós temos o maior professor, Cristo. Humildade, simplicidade, sede manso como eu sou, sede humilde como eu sou. O próprio Paulo. Lembra como a gente já estudou que ele se achava o pior dos pecadores, que ele estava ali à disposição para servir? Às vezes a ovelha não quer dar ouvidos ao pastor. E se Paulo orientou, se Deus deixou escrito que tem que ter pastor, que tem ovelha, então o pastor tem que usar autoridade, com mansidão, com sabedoria, com direcionamento do Espírito Santo para saber aconselhar, ensinar, com amor. E a ovelha tem que saber dar ouvidos.
Então, tudo que se faz é para a glória de Deus dentro do corpo de Cristo. Como filhos de Deus, temos que assumir o nosso compromisso de filhos de Deus, cada um no seu chamado, seja de uma liderança de algo, seja simplesmente como um membro, mas todos fazemos parte do corpo e todos temos um dom. Eu não preciso ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero para colocar meu dom em prática. Como membro eu posso fazer, não só posso, como devo. E também de saber se colocar, sermos humildes, de saber nos colocarmos na dependência, às vezes, do irmão. O irmão tem um dom, eu não tenho. Então, vou ser humilde e vou pedir ajuda e vou me colocar ali na humildade, no temor do Senhor, para ser corrigida, ser exortada, ser ensinada. Ah, gente, é glorioso demais. Parece tudo muito perfeito, né? Aqui no papel. Na prática é o mais complicado. Mas olha só, a gente pode... Sabia que a gente pode? Não perfeitamente, mas sinceramente com esforço. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, sede cheios do Espírito. Como o Anderson falou no início, no dia do nosso novo nascimento, nós recebemos o Espírito de Deus, já está dentro de nós. Mas agora o ser cheio do Espírito cabe a nós. Buscar os meios que a Bíblia nos ensina para nos tornarmos cheios do Espírito, e aí vai ser mais fácil cumprir essas regras, essas obras, essa convivência entre os cristãos. Vai ser muito mais fácil obedecer isso aqui tudo. Né? Perfeição nunca vai existir, pois todos somos pecadores, mas vai existir esforço da nossa parte em obedecer e melhorar cada dia mais, nos parecer mais a Cristo, né? Ele termina dizendo aí, no temor, né, tudo isso no temor de Cristo, porque a nossa reverência contínua aqui, a reverência contínua do cristão para com Deus é a base para que ele se submeta também aos demais. Veja que Pedro, um dos grandes líderes da igreja, o principal líder, ele foi exortado também, né, e teve que ser submisso a isso, por causa desse temor a Deus. Porque se não houvesse o temor a Deus, ele ia dizer, não, eu sou o líder aqui. E daí aí ele pode falar assim, mas ele foi exortado por Jesus, a quem não se sujeita. Não, mas ele foi exortado por Paulo também. Por Paulo. Pedro era o principal líder. Foi antes de Paulo. O principal líder da igreja. Ele era o principal. Ele poderia se dar ao luxo e dizer, não, quem é você? Eu sou Pedro. Eu sou a pedra, né? Poxa, você está achando que é o quê para me exortar? Não, ele acolheu a exortação, porque ele reconheceu isso. É isso, o nosso temor, nossa convivência aos demais e nossa vida com os demais cristãos, ela é a nossa vida com Deus, porque o nosso temor a Deus é essa base para com os demais, para viver nessa disciplina, porque às vezes nós precisamos ser disciplinados também, precisamos ser exortados de alguma coisa, né? E assim, ó, falando ainda nisso de sujeitar, né? O próprio Paulo, gente, Paulo aprendeu de Jesus. Exatamente, 3 anos e meio ele ficou aprendendo de Jesus no deserto, antes de começar o ministério dele. E ele foi para Jerusalém se encontrar com Tiago e com Pedro, que eram os líderes da igreja na época, para dizer, eu aprendi de Jesus, eu estou ensinando isso, e a Bíblia fala que Tiago e Paulo deram aval para ele. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua. Paulo poderia ter falado, eu fui arrebatado no céu, Cristo apareceu para mim, Cristo me ensinou sozinho, 3 anos e meio no deserto, Jesus apareceu para mim várias vezes, eu não vou pedir autorização, eu não vou pedir nada para Tiago e para Pedro. Não, ele foi lá e a Bíblia fala que Tiago e Pedro deram as mãos para ele. Não, vamos, é o evangelho de Cristo, vai em frente, vai pregar para os gentios. E algum tempo depois, Paulo estava repreendendo Pedro. Olha só, tá vendo? Existe essa humildade, essa submissão à autoridade. Existe.
É bíblico, é ordenança bíblica. E quem não se submeter a isso vai estar pecando contra Deus. Às vezes, amor, eu penso assim, que vai ter gente que vai ter filho de Deus, tá? Que vai chegar no céu e pensa que vai receber um monte de coroa, um monte de galardão. Pensa que vai receber um monte de coroa, porque fez muitas coisas, tinha muitos dons, fez muitas coisas, e ele acha que ele vai chegar lá e ele vai dizer, puxa vida, todas as coroas e os galardões vão ser meu. E quando ele chegar lá, ele não vai ter nada. E sabe por quê que ele não vai ter nada? Por causa dessas coisinhas que ele ignorava, que ele achava que era besteira. Esse tipo de coisa aqui, ó. Cantar louvores que adoram a Deus de verdade, conversar coisas espirituais com os irmãos, repartir, dar e ser humilde para receber, ainda que seja uma coisinha pouca, mas aquilo ali fez a maior diferença na vida dela e essas coisinhas que ela negligencia. Isso aqui, ó, não se submeter à autoridade, não se submeter ao pastor, não se submeter ao irmão, ainda que aquele irmão aparentemente é inferior, tem menos entendimento que tu, mas de repente ele tem um dom de Deus, ele tem uma experiência que ele vivenciou e ele pode te aconselhar e tu ignora. Tá dando para entender? Ah, não, eu não vou aprender com esse pastor, não vou ler esse livro, não me interessa, esse assunto eu já sei. Ah, disso aí eu já sei. Às vezes até numa live como essa, a gente tá falando desse assunto. Ah, isso eu já sei, eles estão repetindo isso, porque repete tanto. Isso tudo, esse coração orgulhoso, soberbo, insubmisso aos dons dos outros, vai fazer com que ela perca muito galardão, muita coroa, e quando ela chegar no céu, ela vai ficar assim, oh, cadê? Não tem. Mas eu não fiz nada de errado. Ah, mas olha só isso aqui. Amor, vai ser muito triste, vai ter, como tu sempre diz, a gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu. Pois é, e nós chegamos ao final aqui desse capítulo 5 agora, e é bom você recapitular tudo isso, né? Nós falamos aí sobre Não é no fim. Compreender a vontade de Deus. Nós temos que compreender essa vontade. Já falamos, por meio de conhecer a sua palavra e sendo cheios do Espírito Santo, que nós podemos conhecer esse Deus e a sua vontade. E também sobre como nós podemos louvá-lo, como nós podemos ser gratos. Será que quando você acorda, você é grato a Deus? Grato? Independente das circunstâncias e problemas e intempéries da vida, você tem sido grato a Deus? É isso aí, então, seja grato a Deus, né? Cheio do Espírito Santo e viva debaixo desse controle da palavra de Deus. Não debaixo do controle de homens, de instituições, mas debaixo do controle de Deus, do Espírito Santo. E como ele fala também nesse contexto aqui sobre a ação de graças, né? Faça isso. Por exemplo, você pode compartilhar esse vídeo, esse ensinamento, você pode ajudar alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Você estará fazendo isso, estará ajudando uma pessoa, alguém que está perdido nesse mundo, sem esperança e sem Deus. Bom, nós chegamos aqui ao final desse vídeo e como falamos, nós vamos fazer uma oração por todos vocês agora. Nós queremos orar por você. E se você percebe que esse vídeo aqui foi muito importante para você, esse assunto, esse ensinamento, então faça isso, passe adiante, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, nós te louvamos por mais esse estudo, meu Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos com aqueles que se interessam em aprender, em ser orientados pela Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, visita agora aqueles que estão perdidos, aqueles que se encontram caídos, mergulhados em seus pecados e delitos, meu Pai. E assim como o Senhor teve misericórdia da gente, meu Deus, tem misericórdia daqueles que estão agora mortos espiritualmente, aqueles que se encontram totalmente perdidos e estão nesse momento orando e pedindo a Tua misericórdia, meu Pai. Que a Tua palavra, que o Teu poder seja revelado a essas pessoas, meu Deus. Que elas enxerguem realmente, meu Pai, quem elas são
e do que elas têm que se arrepender, meu Deus, para que haja então um novo nascimento, meu Pai, para que elas possam ser cheias do Teu Espírito, para que elas possam compreender a Tua vontade e andar, meu Deus, no Espírito, meu Pai, controladas pelo Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, e oramos também por todas as famílias que nos assistem. Oramos, meu Pai, por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos presídios, estão perdidos, meu Pai, sem saber o que fazer. Não importa a religião dessa pessoa, onde ela está agora, meu Deus, mas que a Tua mão chegue até ela, que a Tua misericórdia chegue até essa pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Foi um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Obrigado por participar conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.